Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréia Salustiano, eu sou aqui de Santa Bárbara do Oeste, sou personal organizer, eu atuo com organização de residência, mas com foco na organização baby e na organização infantil. Uhum. E como você começou na área? Bom, a organização sempre foi presente na minha vida, né? Então, assim, as pessoas sempre me questionavam. Antes de eu ser personal organizer, eu trabalhava em empresa full time, né? Então, assim, eu dava, assim, todo mundo, André, como é que você dá conta da vida? Trabalhar fora, cuidar dos filhos, estudar, encontrar as amigas. Eu falei, para mim é muito, sim, simples no sentido assim, a organização. Com a organização eu conseguia tudo isso. E devido ao trabalho, né, do full time com filhos, embora meus filhos já sejam adolescentes, eu tenho dois filhos, a Fernanda e o Lucas, né? Eles já são adolescentes. Eu senti uma necessidade de ainda dar um suporte em casa, aquele dilema da maternidade, sabe? Que eu acredito que muitas mães têm, né? Com certeza. Então eu me encontrei na organização. Falei, poxa vida, todo mundo sempre me questiona, então eu vou mostrar para as pessoas como é que eu consigo levar, fazer o que eu consigo fazer, né? Então eu comecei, entrei no meu canal aqui no Insta, mostrando dicas do meu dia a dia, né? Então o que que eu fazia, como é que eu fazia as coisas para ter uma vida organizada. E aí, assim, essa paixão pela organização eu já tinha, né? Eu falei, por que não trabalhar, ser profissional, né? Então eu fui buscar conhecimento, estudar, né? Porque a gente precisa estudar para ser personal organizer, para poder levar isso para mais pessoas, né? Então aqui no meu Instagram eu sempre compartilho também dicas de organização, sempre estou compartilhando como que as mamães, principalmente as crianças, né, pode ter uma vida mais organizada. Então foi através disso, de uma necessidade pessoal, de conciliar minha maternidade, mas me sentir realizada também. Então aí como tem essa veia empreendedora, eu queria fazer alguma coisa, mas alguma coisa que eu gostasse. E aí, quando a gente entra nesse mundo, a gente vê que é um propósito, porque é muito gratificante você levar isso para a vida das pessoas, né? Então, foi Ajudar, por, né? foi por conta disso, Rafa. Ai, perfeito, André. Adorei saber um pouquinho da sua história. E o que você faz hoje é mais a parte de abrange, assim, por exemplo, o quarto. Se a pessoa te solicita, né, para você ir lá organizar a casa dela, você pergunta se é só o quarto, se é a casa inteira. Como que funciona? Como que é o seu trabalho? Tá, então, um processo de um projeto de organização, a gente fala que é um projeto, né? Vai a partir da necessidade da pessoa, né? Então, quando a cliente entra em contato comigo, primeiramente eu preciso entender qual que é a necessidade dela. Então, se é o quarto, se é a casa toda, se é um pós-mudança, muitas vezes acontece, ou se é a organização baby com as mamães, as gestantes, ou a organização infantil que é com foco nas crianças, então eu preciso primeiramente entender. A partir disso, aí eu vou conversando muito, é um trabalho de muita conversa com a cliente. Para quê? Para que essa entrega da organização faça sentido para ela, né? Então, porque assim, a gente organiza o ambiente, a gente sempre fala que a organização do ambiente é um meio, né? Porque na verdade o que está por trás disso é essa transformação na vida da pessoa com a organização, para ela ter uma vida mais organizada. Então, a partir do momento que eu identifico se é o cômodo todo e tal, e de acordo com as necessidades, aí eu vou fazer um estudo de quais são as soluções de organização que eu vou apresentar para essa cliente. Então, é feito todo um estudo e juntamente com a cliente, porque eu sempre falo, eu faço as coisas com as pessoas e não para as pessoas. Então, assim, tudo que eu faço, eu preciso conversar com a cliente para entender. E para quê? Precisa para o cliente fazer muito sentido para que ele tenha um entendimento e que esse processo, porque uma mudança de gaveta muda a vida da pessoa, né? Então, você quando muda, Então, eu fico pensando de onde começa, porque a pessoa que está com a casa, por exemplo, um caos, muito bagunçada, às vezes talvez ela sempre tenha sido bagunceira, né? sim, Então, como que é você, não adianta muito você chegar e arrumar a sua casa, você tem que meio que conseguir transmitir um novo padrão de vida para essa pessoa, senão ela não vai conseguir manter a organização, né?
Talvez essa seja a parte mais difícil. O foco é na solução, uma solução que faça sentido para ela. Então, assim, existe essa mudança, né, muitas vezes de layout, de disposição das coisas dentro do ambiente, só que o sistema, quando ele é feito com foco na necessidade do cliente e com foco na manutenção, que a cliente vai ter esse entendimento e todo esse processo é feito juntamente com a cliente, mesmo que a cliente não esteja no ambiente no dia da organização, mas existe essa troca, depois é passado, tudo. Faz sentido? Eu pergunto muito para a cliente, faz sentido eu fazer isso, colocar isso aqui? Ou você acha que melhor? Você entendeu? Eu preciso que a cliente, que ela participe do processo, porque com a participação dela é muito mais fácil dela entender. E depois existe todo o sistema da organização que vai facilitar o entendimento, que é a questão da identificação. Então, assim, porque até a gente criar um hábito novo, a gente precisa acostumar com as coisas novas. Então, a gente identifica tudo para que ela saiba onde está na hora de pegar, que vai facilitar usar, mas que também facilite ela colocar no lugar, né? Para manter a organização. Então, assim, é um trabalho, Rafa, bem minucioso no sentido, assim, dessa troca com a cliente também, para que faça sentido para ela. Porque assim, a gente que está para o lado de fora é muito mais fácil identificar e lidar, às vezes, com esse caos aí. Mas tem que fazer muito mais sentido para o cliente, que é para ele que nós vamos fazer, né? Então, é basicamente isso. É um sistema que funciona. A parte boa, eu acho, se o cliente está te contratando, é porque ele está a fim de mudar, né? Isso já é um ponto super positivo. Isso é verdade. Eu sempre falo que a organização precisa. Eu acho que, como tudo na vida da gente, a gente precisa querer muito. É igual um processo de emagrecimento, né? Não adianta alguém vir falar que você precisa emagrecer se você não toma isso como uma real necessidade, você precise. Porque assim, a pessoa tem um problema, às vezes ela não sabe lidar com a desorganização, e não é que ela é bagunceira, muitas vezes ela não é bagunceira, Rafa. Às vezes é o sistema da organização que não funciona no sentido da manutenção. Então, não tem a casinha para cada coisa do jeito que a gente fala, e aí às vezes a pessoa fala, onde eu vou pôr? Não tem um lugar ideal para aquilo. E aí é onde dificulta esse processo, né? Então, a partir daí a gente consegue fazer um trabalho super bacana com o cliente. Ou então, até, por exemplo, eu hoje não tenho filhos e moro num apartamento. De repente, depois do segundo filho, eu me perco aqui e falo, nossa, não sei mais o que fazer, porque é brinquedo para tudo quanto é lado, é roupa que não cabe mais em nenhum lugar, né? Eu acho que também são fases. Às vezes eu sou organizada hoje, mas de repente minha vida muda, tudo muda e a gente passa a ter dificuldade depois, né? Exatamente. Existe essa questão da manutenção, ela é sempre feita de acordo com algum tipo de mudança que você tem na sua vida. Às vezes, até a própria estação, quando a gente organiza um armário, se está calor, a gente tem que estar disponível o que está em uso, que é roupa de calor, e tira de circulação, que é roupa de frio. Às vezes você adotou aí um estilo de vida saudável, eu não fazia academia, agora eu faço, então tem roupas novas, então eu preciso de um espaço novo, eu troquei de mobiliário, né? Fiz uma marcenaria nova, eu preciso pensar já como é que eu vou desenhar esse projeto, pensando na organização. Então, assim, tem que sempre ter essa manutenção, porque a gente está em constante, a vida da gente é dinâmica, né? Então, e a organização também. Só que a partir do momento que a gente cria o hábito, fica muito mais fácil, porque a gente consegue entender que na hora que você vai fazer essa mudança, precisa rever algumas coisas e fica muito mais fácil do que começar do zero, né? Ah, que legal. Você tocou num assunto que eu nunca pensei. Você chega a ser contratada antes da pessoa mandar fazer os móveis da casa? Sim. Esse é um trabalho, então, é por isso que eu fui fazer design de interiores, Rafa. Quando eu quis ser personal organizer, eu falei, poxa vida, eu amo organização, mas se eu tiver que mexer num layout de um ambiente, não, sim, era ruim, assim, aquela coisa de noção de espaço, e falei, vou fazer design de interiores. E quando eu comecei com a organização, que foi tudo junto, foi muito engraçado, porque aí quando a gente começa a organizar, a gente percebe, principalmente em projetos de imobiliário, de marcenaria,
que muitas vezes a gente tem o olhar da organização, a pessoa, o projetista nem sempre tem, né? E aí Uhum. muito espaço mal dimensionado, prateleiras altas, que faz aquelas pilhas de roupas que vai fazer bagunça porque é inevitável, gavetas mal aproveitadas. E assim, é só pelo fato da falta de conhecimento do profissional que está desenhando. Então, hoje, qual que é como design de interiores, o que, que eu faço? É a compatibilização do acervo, onde eu entro antes do projetista. Então, eu vou lá e conto tudo que a cliente tem, tudo que faça sentido estar ali. E aí eu mensuro, olha, ela precisa de X gavetas, mas isso já pensando na organização, né? Pensando já Uhum. num projeto de organização. Olha, ela tem muita roupa de cabide, então ela precisa de mais áreas de cabide do que gaveta. Precisa, por exemplo, sapatos. A gente Muito tem várias sentido. vestido longo, sapato alto, sapato baixo, bota. Então, e tudo isso é medido. Então, olha, então eu preciso de prateleira com mais alta, mais baixa. Então, é feita essa compatibilização de acervo para depois fazer o desenho da marcenaria. Para quê? Para otimizar espaço o máximo possível. Gente, que interessante, eu não sabia disso. Olha só, que bom E eu aprender, né? eu fui estudar justamente por conta do layout, depois vendo essa necessidade, falei, gente, eu acertei, assim, eu falei, e com design de interiores, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, com design imobiliário. Por quê? Porque quando a gente entra, porque, Rafa, vou falar, muitas vezes você entra na casa do cliente e foi um closet que acabou de projetar, a pessoa investiu muita grana numa marcenaria, e o que acontece? Nossa, Tudo errado. não, não é errado, a gente acaba fazendo o que dá, mas poderia Adaptando. aproveitar melhor. Exatamente, né? A gente poderia aproveitar melhor, né? E aí depois você tem que acabar fazendo mais ajustes. Como que você vai falar para uma cliente que acabou de investir um dinheiro numa marcenaria? Isso, né? É complicado. Então, esse trabalho vem de maneira preventiva. Eu vou lá, conto tudo e passo para o projetista, alinho com o projetista. Olha, a gente precisa de X gavetas com altura, com medida, assim, porque ela tem 100 camisetas. Ah, eu preciso de quantas camisetas, sabe? Esse tipo de informação. E aí alinha, trabalha. Aí eu faço essa parceria, né, com os projetistas, marcenarias e lojas de planejado para alinhar esse tipo de informação para na hora que for fazer a organização, a gente conseguir o máximo possível é, de espaço para o cliente. E é muito importante. Uhum, legal, eu não sabia. Vamos para a próxima pergunta. Acaba jogando muita coisa fora ou é mais organização mesmo? Como que funciona quando você chega na casa? Depende, Rafa. A gente fala, a gente sempre no processo de organização, a gente faz a triagem. Eu sempre sugiro para a cliente fazer essa triagem antes mesmo de eu avaliar o espaço dela. Por quê? Porque quando eu vou avaliar o espaço, um espaço para fazer um projeto de organização, o que vai dimensionar, por exemplo, a quantidade de dias que eu vou trabalhar, eu preciso saber o que realmente eu vou precisar organizar. Porque se eu vou entrar num ambiente que tem coisas que não usa, na hora que eu vou lá, que eu vou dimensionar, eu vou precificar o tanto de dias que eu vou trabalhar, não faz sentido ter coisas no ambiente que ela não vai usar. Quer dizer, é um investimento de dias com coisas que ela não usa. Então, eu sempre sugiro, o desapego é muito importante por N motivos, né? Eu acredito muito no que faz sentido na vida da gente ter ali. Claro que tem pessoas que têm muita dificuldade de desapegar e a gente precisa respeitar isso. Mas a gente procura trabalhar e explicar os benefícios do desapego. Você libera espaço, né? Que aí você. Porque muitas vezes a desorganização ela é decorrente do excesso, né? Então, se tem um excesso de coisas, principalmente que não usa, fica muito mais difícil de manter a organização. Então, a gente explica tudo isso para cliente, a gente trabalha também muito a questão da doação, né? Que, poxa vida, você tem coisas que você não usa, então por que? Outra pessoa pode usar, Doa né? Fazer o exatamente. bem. Ou vende. Isso é de cada É, um, da necessidade de cada um, tudo bem, mas que tem ali o que faz sentido para a pessoa naquele momento, porque ocupa espaço. E quando a gente tem excesso de coisas, a gente acaba
não usando as coisas. Então eu falo, libera para o novo, né? Então o desapego é importante para isso. Então, assim, só se houver um excesso, né? E de acordo com o espaço, porque eu sempre falo, milagre a gente não faz, né? Então, assim, se há um excesso de coisas num espaço pequeno, eu falo para o cliente, falo, olha, você precisa desapegar. Aí a gente precisa entrar aí com. E é um trabalho muito psicológico, né? Qual que é a ordem de importância das coisas? E a gente precisa respeitar isso. Só que muitas vezes, se não temos bons resultados no sentido do desapego, certamente isso vai influenciar no resultado final do projeto de organização, né? Mas é uma coisa que a gente sugere sempre. E você faz junto ou a pessoa faz sozinha o desapego e você chega já com o desapego feito? Depende da cliente. Se a cliente não tem dificuldade, ela sabe que ela pode desapegar e sabe o que quer e o que não quer, ela pode fazer isso sozinha. Mas acontece bastante de eu participar do processo da triagem com a cliente. Por quê? Porque elas a maioria das pessoas tem dificuldade em desapegar. E aí a gente entra com esse trabalho questionando, né? Que a gente não pode impor o que a gente acha, a gente tem que questionar para fazer sentido para a pessoa, para ela entender esse processo. E isso é um processo de transformação, porque se a pessoa tem dificuldade em desapegar, quando ela começa, quando ela consegue, a transformação já acontece aí. Ela já tira de circulação que ela, né, que ela tem dificuldade, e é uma mudança interna muito grande. Eu tenho certeza que quem consegue fazer tem um benefício muito grande na vida dela. Ah, que legal. Você tem alguma dica para dar para as pessoas sobre algum, não sei, cestos, etiquetas, dicas de organização? Bom, a gente começa assim, acho que uma dica assim básica para as pessoas, como que funciona o processo de organização. Então, primeiro a gente tem essa questão. A primeira coisa que quando você for fazer uma organização, faça essa triagem. Fique com o que faz sentido para você e aquilo que você não usa, tira de circulação. Doa, vende, né? Então, esse é o primeiro processo. Então, você já tira de circulação aquilo que você usa. E depois a gente começa o processo de organização criando as casinhas das coisas, né? Que é onde cada coisa vai ficar, né? Então, vamos imaginar ali um guarda-roupa, né? Então, a gente tem ali roupas femininas, masculinas. Então, assim, se você tem lá marido e esposa, então qual que é o espaço que é do marido? É esse. Vamos pensar, vamos dar algum exemplo de quartinho de bebê? De quartinho de bebê, ótimo. Vamos lá, vamos falar para a mamãe. Então, assim, na organização Baby é muito importante porque é a organização para os pais, que é diferente da infantil, né? Então, é para os pais que vai usar. Então, a gente precisa ter tudo à mão, tudo muito fácil, porque quando o bebê chega, né? Muitas vezes, se é mãe de primeira viagem, ou mesmo que não seja, a gente precisa ter essa facilidade, essa praticidade no dia a dia. Na hora da troca da criança. Então, por exemplo, uma cômoda, a primeira gaveta, o que eu sempre deixo? Itens de higiene pessoal. Então, todas lenço umedecido, pomadinhas, fraldas, cortadores, escovinhas, tudo isso na gaveta. E aí, cada famíliazinha ali, a gente põe em caixinhas, porque as caixinhas, ela vai facilitar na hora da limpeza e de criar essa categoria. Então, olha, aqui é esse lugar, não vai ficar solto, né? Então, fica muito mais fácil de achar, né? Do que ficar solto, porque às vezes no fechar a gaveta sai do lugar. E isso, bagunça, você vai ter essa facilidade de achar até mesmo na hora da limpeza, né? Então, a gente sempre deixa ali na troca da fralda o que precisa estar com os itens de higiene. E aí, depois, o que a gente faz? A gente separa as roupinhas por tempo. Então, recém-nascido, então aí a gente tem aí esses enxovais de 0 a 3, de 6 a 9, né? Então, separa por tamanho. E eu sempre separo uma gaveta por tamanho. Então, se a primeira gaveta lá é com os itens de higiene, a segunda gaveta é todas as roupas RMs. Aí, depois,
todas as roupas de 0 a 3 meses. Por quê? Porque na hora que a roupa de RN não servir mais, ela vai fazer o rodízio de gaveta. Então, ela vai subir. E vai subindo por todas as fases. Só que eu sempre pergunto, Rafa, para a mãe, faz sentido para você eu colocar todos os tipos de roupa RN aqui? Ou você quer, por exemplo, uma gaveta só de body, mas aí que eu coloco uma fileira de RN, uma fileira de 3, uma fileira de 9? Eu pergunto. Mas qual que é a minha sugestão para cliente? Põe uma gaveta de todos os tipos de roupa por tamanho. Por quê? Porque você imagina na hora da troca, eu abri a primeira gaveta que tá o body, a segunda gaveta que tá a calça, a terceira gaveta porque tá o macacão. Você vai abrir 3 gavetas para pegar. E a gente precisa facilitar a vida da mamãe, né? Então eu sempre sugiro. Mas eu, claro, que eu pergunto. Eu tento, eu sempre falo, eu compartilho um pouco da minha experiência de mãe, né, com as futuras mamães, e mostro esse lado, mas a decisão sempre vai ser da cliente. Eu mostro as facilidades, pode ou não dar certo, mas quem decide sempre é ela. Então, eu sempre organizo dessa forma. Caixinhas organizadoras, eu coloco só se houver necessidade. Algumas coisas, por exemplo, um body, eu uso sempre o gabarito para dobrar para ficar tudo igual, né? Mas o body é um item que, se tiver um volume maior, eu não ponho em colmeia. Mas, por exemplo, calcinhas e shorts são peças que não tem muita estrutura. Aí eu sempre sugiro colocar as colmeias organizadoras. E nunca sair comprando sem antes medir gaveta. Então você tem que medir a gaveta para ver qual que é a melhor caixa para você otimizar. E nunca vou em loja sem antes medir. Então, assim, nunca compre produto organizador sem saber o espaço que você tem. Senão você vai gastar dinheiro à toa. Porque chega em casa, vai servir? Será que... Ih, não serviu, vou ter que voltar lá e trocar. Então, por exemplo, no meu processo de organização, eu vou e lá na hora com a cliente eu meço e vejo qual que é... eu já tenho ali os produtos que eu trabalho com mais frequência, né? Então, eu já sei qual é. Então, eu falo, olha, aqui vai precisar de 8 ou 10 caixinhas, aqui 4 colmeia, mas aí eu preciso ver, porque cada projeto cada um tem um espaço diferente, cada um tem um volume de roupa diferente do outro, e cada um tem uma necessidade diferente da outra, né? Então, tudo isso leva em consideração. Mas produto organizador, eu sempre falo, veja o espaço que você tem, quantidade de roupa que você tem, para ver se vai caber. Porque senão a gente está jogando dinheiro fora. Ou dando trabalho, né? Eu falo, eu quero otimizar a vida das pessoas. Então, até nessa hora, a gente pensa nisso, na questão de custos, né? E questão de tempo também. E você estava falando do baby infantil, tem diferença de um para o outro? Tem sim, Rafa, é assim. Ó. A organização Baby é quem que usa o quarto, até a criança ter uma certa autonomia, é o pai e a mãe, né? Então, é a mãe que usa. Mas na organização infantil, é a hora que a criança começa a ter uma certa autonomia e dependendo... a organização infantil vai muito do pai querer proporcionar isso para os filhos. É você deixar as coisas à disposição para que as crianças comecem a promover a autonomia dela. Então, se você tem lá o lugar de pôr o brinquedo, que esse lugar seja acessível para a criança, né? Mas aí a gente começa a trabalhar isso com 3, 4 aninhos, né? Então, assim, qual que é o lugar que eu posso pôr para que a criança possa pegar? Que ela tenha autonomia, condições físicas, né, motora, para pegar. Mas que aí a mãe já começa a trabalhar essa questão da colaboração. Então, olha, você brincou, então agora vamos juntar o brinquedo. Então, e começa a estimular isso. Isso é muito importante para as crianças, porque a gente precisa ser exemplo, né? Então, às vezes o pai e a mãe querem ensinar como que é o ambiente de casa. Então, a gente vai promover um ambiente favorável para as crianças, para que ela tenha condições de crescer, que seja independente, então aprender a pegar roupinha, né, pôr as coisas no lugar, né, mas que ela seja criança, que ela brinque, que ela bagunça, mas que no final, então já tem essa leitura, Rafa, da mãe e o pai já querer ensinar para os filhos a importância delas começarem a fazer as coisas por si só, né? Porque muitas vezes
a maioria das vezes, o que que acontece? E por que que eu identifiquei? Falei, gente, isso é muito bacana. Porque quando eu comecei com o personal organizer, o que que acontecia? Eu ia nas casas e via muito conflito com filhos, adolescentes principalmente. A maioria compra aquelas travas, né, que você coloca na gaveta para ninguém conseguir abrir ali. E isso, tudo bem, é uma questão de segurança, mas vai chegar uma hora que vai precisar, quer dizer, se ela quiser, né? Mudar isso. Por quê? Porque se ela quer que o filho dela cresça independente, a gente É. começa ali na base, né? Então, e o que acontecia? Era casos de filhos adolescentes com muito conflito, porque os filhos são bagunceiros, e não são, estão, né? Porque não é comportamento, né? Não é da pessoa, é um comportamento que pode ser mudado, né? Não colaboram. Então, é um trabalho que a gente começa antes, né? Inserir as pequenas atividades para as crianças, o que elas podem fazer, e por mínimo que seja. Então, por isso que ela diferencia um pouco, mas isso está muito relacionado à faixa etária e à condição da criança de executar determinadas tarefas. Para quê? Para que e isso vai, de fato, influenciar muito na criança quando ela crescer, né? São adultos mais independentes, com autonomia, que vai ter poder de decisão, que é colaborativo, porque muitas vezes o que acontece, rola um estresse na família por conta disso, que o adolescente não ajuda, aí aquela coisa que a gente conhece e é muito comum ver, né? Uhum. E eu tive uma pergunta para te fazer. Ah, depois eu lembro de novo. Tá bom. Se você tem alguma dica para guardar brinquedo, por exemplo, se a sala vive bagunçada, a casa inteira, se você tem alguma dica de brinquedo. Tá, olha, brinquedo. Normalmente o que eu vejo muito nas casas, Rafa, aquelas caixas organizadoras enormes, atoladas de brinquedo. O que que acontece? Existem duas coisas aí, a maneira de armazenar e o próprio comportamento, né? Então, assim, existe a questão do comportamento da criança. Ok, brincar, pode brincar, né? E tem que brincar mesmo, estimular a criatividade das crianças, a gente tem que explorar isso neles, é a fase que eles têm para fazer isso, tem que brincar e brincar muito. Mas qual que é a hora que a gente começa a ensinar as crianças a que essa desordem é decorrente da brincadeira dela? No final. Então, mas o que acontece? Ah, vamos acabar a brincadeira agora e vamos tomar banho. A criança se sente frustrada, né? Então, ela sempre vai relacionar a recolher o brinquedo ao final da brincadeira. Então, é um processo de aprendizagem, né? Então, os pais têm que ter uma comunicação, tem que ter esse tempo. Olha, ao invés de chegar e falar, recolhe o brinquedo agora e vamos tomar banho, dá um tempo, ó, porque aí a criança já vai começar a aprender a questão de tempo. Olha, daqui meia hora nós vamos precisar tomar banho, então vamos recolher o brinquedo, daqui meia hora eu volto e a gente recolhe junto. No início, o pai e a mãe, quando a criança é pequena, o pai e a mãe ajuda, mas depois, com o tempo, ela já vai ter acostumado a recolher, né? Já criou o hábito e ela vai ter essa autonomia de fazer tudo isso sozinha. Mas o que acontece? Essas caixas organizadoras muito grandes e existem brinquedos de vários tamanhos. Então, é brinquedo pequeno com brinquedo grande. Aí, às vezes, a criança quer um brinquedinho lá no fundo, pequenininho, ela vai virar toda a caixa para pegar um brinquedinho. Então, normalmente, o que eu faço na organização? Eu diluto, eu faço as categorias. Por exemplo, bonecas, bonecas. Ah, os LOL da vida, que tem bastante. Eu tô falando isso porque meus filhos já são grandes, então não tem mais brinquedo aqui em casa. Então é tudo novo para mim. Eu tenho que estudar as crianças para poder trabalhar, né? Então, LOL, as bonequinhas menores. Então eu separo por categoria, por tema. Quebra-cabeça, brinquedo educativo. E aí, de acordo com a quantidade de brinquedo que tem, eu estipulo um tamanho de caixa. Então, pode ser que muitas vezes você tem vários tamanhos de caixa, né? Então, mas para quê? Para na hora que a criança for brincar, ela tem ali identificado
quando a criança é pequena, a gente põe uma etiqueta com desenho, mas normalmente caixa transparente, caixa colorida não funciona. Por quê? Porque para nada assim, para criança é muito visual. Então a caixa transparente, ela já consegue ver o que tem ali, né? Então aí a gente identifica ali quais são as categorias do brinquedo. Ah, mas se eu colocar tudo, cada um em uma caixa, não quer dizer que ela não pode misturar? Pode, não tem problema nenhum. Pode estimular essa criatividade aí. Uma Pode coisa falar, que eu Rafa. acho, uma coisa que eu acho legal é fazer rodízio de brinquedo. Então, não Isso, deixar sempre à disposição 50 brinquedos que a criança fica até perdida, não sabe com que brincar, né? Então, exato. separa ali dois, três, não sei, uns 5 brinquedos, e aquela semana ela só tem aqueles 5 brinquedos para brincar. Que eu acho que desperta mais a criatividade dela, ela aprende como brincar de várias maneiras com o mesmo brinquedo, né? Acho que isso é legal também. Essa é uma solução que eu acho super bacana também, essa questão do rodízio. Porque assim, o que a gente vê hoje é muito excesso de estímulo, é muita informação. Eu falo, muitas vezes é muito brinquedo que a criança não brinca com 20%. Ela tá brincando ali com a caixa de papelão, né? Então, e isso é importante, né? Eu acho que a gente entra aí nessa questão do próprio aprendizado da criança, do estímulo que a gente está fornecendo para eles, né? Tem pais, quando perguntam também, eu sempre recomendo o rodízio. Falo, olha, faz, mas tudo isso é de acordo com o que cada um quer. Mas assim, o que eu vejo na grande maioria das vezes é que não, você separa ali por categorias e eles vão ali dosando o que quer. Às vezes a criança quer brincar 2 temas e ok, tudo bem. Eu falo que a gente tem que fazer o que a gente sente feliz, né? O que faz sentido para eles, né? E se dessa forma funciona, porque assim, aí quando você vai com a organização, eles têm esse interesse de ensinar as crianças, né? E eu sempre falo, vocês têm que trabalhar de maneira que haja harmonia e que tenha um entendimento no contexto da família toda, né? E cada um é de um jeito. Mas essa solução que você falou também eu acho super bacana, porque hoje em dia as crianças têm muito brinquedo, tem muito eletrônico. Muitas vezes brinca com um ou dois, não são com todos. Então é bacana isso também. E além disso, acho que pensar, por exemplo, se serão 5 brinquedos na semana, um é brinquedo interativo que a criança consegue clicar, que toca uma música e tal. O outro já é mais leitura. O outro já é um brinquedo que, por exemplo, uma pecinhas de madeira que você encaixa uma na outra. O outro é uma boneca que é para. Então, vários tipos diferentes, né? Não tipo 5 bonecas. Daí a criança Isso, vai enjoar. são estímulos diferentes, né? E Totalmente além disso, diferentes. o pai se preocupar, eu acho legal do pai se preocupar também de uma das brincadeiras, ele estar presente. Então, por exemplo, agora a mamãe vai fazer um bolo com você. Aí vão para a cozinha, faz um bolo. Então, talvez um dos 5 seja alguma coisa para fazer com os pais também. Acho que é uma Isso dica legal. é bacana. E uma coisa assim que eu sempre falo, Rafa, na hora de recolher o brinquedo, inventa brincadeira. Porque assim, qual é a É, maneira que vai estimular as crianças? Faz brincadeira, inventa musiquinha, é a hora que vamos a ver gente quem, pode. quem consegue, quem consegue acabar primeiro, né? É a hora que a gente também consegue trabalhar, por exemplo, as formas, por exemplo, tem brinquedos redondos, brinquedos quadrados, de cores. Então é a hora que você já está recolhendo o brinquedo e já está ensinando formas, cores. Quer dizer, assim, é a É, hora que a gente também tem que ser criativo para poder estimular eles, né? verdade. Inventa musiquinha. Nossa, esses dias eu postei no meu Instagram a Alice, ela tinha uma musiquinha na hora de recolher o brinquedo, a mãe mandou. Eu achei super bacana, assim. Então ela cantava a musiquinha e ia recolhendo o brinquedo. Eu falei, olha que bacana, foi super jóia. E ela aprendeu na escola, né? Então, assim, é muito. E depois que o bebê cresceu, já vai para a escolinha, tem alguma dica para a organização do material escolar? Olha, hoje em dia, dependendo da escola, tem muito material que fica na escola, né? Então, os filhos vêm com a mochila só daqueles itens que usa assim o estojo, a agenda e itens de higiene pessoal, né? Então, assim, o ideal quando tem a criança é que você tenha
um lugar propício para fazer. Aí a gente vai entrar ali, Rafa, já nessa questão de rotina de estudo, né? Então, assim, um ambiente propício, uma bancada, uma mesa, um lugar tranquilo para a criança estudar. Então, ali já tem um gancho do lado, por exemplo, se é no quarto da criança, já coloca um ganchinho no lado para pôr a mochila, né? Então, assim, a mochila, se tem muito bolso, é muita área de armazenamento, por vezes acaba fazendo mais bagunça na mochila, né? Então, assim, hoje vem essa demanda menor de material, então muitas coisas ficam no armário da escola. Mas se não, aí precisa ter uma rotina, que nem essa questão da rotina do estudo, quais são os dias da semana, que aulas as crianças têm, que tipo de material precisa. Eu sempre sugiro que essa criança tenha um plannerzinho, é a hora que a gente começa a desenvolver essas coisas, né? Então, quais são as suas atividades? Então, a criança está ali no colégio, depois tem aula normal, aí tem balé, tem natação, o que precisa levar? Então, toda essa organização dessa rotina é muito importante para organizar a mochila. Então, eu sempre falo para as mamães, o que vai levar de lanche? Faz o planejamento do cardápio mensal ou semanal, faz o planejamento da compra. É muito abrangente, Rafa, sabe? É. É muita coisa, assim, que eu ficaria aqui dias conversando com você, falando Uhum. disso. Mas eu sempre tô dando dica, tipo, qual que é o melhor dia da semana para a mãe e o pai que trabalha fora, né, para organizar isso, para não ter que ficar apagando fogo a semana inteira. Né? Então vamos organizar ali, pegar o sábado de manhã se tá tranquilo, vamos fazer o planejamento do cardápio. Eu sempre falo, envolva as crianças sempre. Peça ajuda para fazer o cardápio, perguntando o que eles gostariam de comer. Peça ajuda para ir ao supermercado. Ah, mas eles são pequenos, muitas vezes acaba dando mais trabalho. Mas a gente precisa envolver, porque a hora que você. Que para a criança é muito importante. Elas fazem parte do contexto familiar. Então, essas atividades é muito importante para as crianças. Então, coloca a Uhum. criança. Tá aprendendo a escrever? Faz a lista do mercado. Eles se sentem importantes. Isso é muito importante, faz uma diferença absurda na vida deles. Então, tem É. todo esse planejamento de rotina, de cardápio, de rotina da semana, das atividades. A partir daí, você. E eu sempre falo, qual que é o dia que a gente organiza isso? Na noite anterior. Então, na noite anterior, você já sabe o que vai acontecer? Que isso também tem muito a ver com organização pessoal, a vida da gente, né? O que vai acontecer no seu dia seguinte? Então, o que você pode fazer num dia anterior para facilitar o seu amanhecer? Porque senão a gente Uhum. acorda a milhão, apagando fogo, não sabe o que faz, esquece alguma coisa e isso gera um estresse pro dia inteiro. Então, a gente tem que É. minimizar, né? Então, a Uhum. organização entra para minimizar esse estresse diário, no caso da família toda. Tá ótimo. A questão de como manter depois, se tem mais alguma coisa para falar, ou a gente já falou lá no começo? Eu acho que a manutenção, Rafa, eu já falei, mas eu vou reforçar, está muito relacionado ao sistema da organização, quando você cria a casinha para cada coisa, né? Então, você criou ali uma casinha para cada coisa, identificou que ali é o lugar que você pega e ali é o lugar que você mantém, é isso. Esse é o primeiro ponto. E segundo, criar o hábito. A organização é simplesmente puro hábito. Então, todos os dias eu sempre falo, no final da noite, vamos pegar uma hora, família toda? 20, 20, 20. 20 minutos você põe as coisas nos lugares. 20 minutos você planeja o dia seguinte. E 20 minutos, vamos curtir todo mundo junto? Envolve todo mundo. Então, o marido, a Uhum. esposa, o filho, o pai, a mãe, faz todo mundo, o irmão, cada um cuida da sua área ali, por exemplo, as crianças, cuida ali do seu ambiente, que ela já tem a condição de fazer isso, e aí, no final, todo mundo aproveita junto. Isso minimiza muito, né? Essa correria do dia a dia, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, sobrecarrega a mãe. Sempre é a mãe, né? Isso é É, cultural, né, dividir da as gente. funções, né? Não precisa ser tudo a mãe fazendo. Exatamente. Então, Uhum. é muito importante as mães, e a família toda ter esse trabalho para minimizar essa sobrecarga Carga. na mãe, né? Uhum. Tá ótimo. E deixa eu ver se faltou alguma. Como que a organização contribui para uma vida melhor? Bom.
É, eu acho assim que organização, eu falo para mim é um estilo de vida, né? É assim quando a gente tem esse estilo de vida saudável para se alimentar, para atividade física, a organização para mim é a mesma coisa, né? Por quê? Porque através dela eu consigo ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque quando eu tenho um ambiente organizado, porque assim, a bagunça ela estressa, isso é comprovado cientificamente, né? Então, quando eu tenho um ambiente organizado, e gente, quando eu falo ambiente organizado, não é casa de novela, nem é capa de revista. Isso não existe, porque casa que tem essa dinâmica, principalmente casa com criança, sempre vai ter alguma coisa. Mas o que que eu sempre falo? Tudo bem. Todo mundo fala, ai, André, sua casa deve ser tudo no lugar. Falei, ah, tem dia que não. Todo mundo mora, todo mundo come, todo mundo suja. Eu tenho rotina, só que eu não sou escrava. Ao contrário, eu tenho controle. Essa questão de ter o controle, isso me dá qualidade de vida. Porque a hora que eu tenho tempo, que eu consigo tempo para cuidar da minha saúde, para ter um relax com as amigas, para ir no salão me cuidar, que faz isso faz muita diferença na autoestima da gente. Então é importante ter essa organização. De economia doméstica, Rafa, muitas vezes no meio da desorganização, você acha que não tem uma coisa, vai para o supermercado, compra, chega em casa, vê que tem, compra coisas, roupas, ah, eu achei que eu tinha perdido, passou um ano, falei, nossa, achei que eu não tinha mais isso, foi lá e comprou outro e tinha. Quer dizer, ao invés da gente investir dinheiro com coisas que não há necessidade, né, na questão de comprar dobrado, eu falo, vamos investir de repente numa viagem, num estudo, num curso. Então a gente otimiza, tem essa questão da economia doméstica. Então eu falo assim, é para a vida. E para as crianças, principalmente a questão de autonomia, de independência, né, de pertencimento da família, de harmonia dentro da casa. Então, a organização ela promove isso. E quando a gente tem um ambiente todos colaboram, que todos mantêm a organização, mas que todos usufruem junto. Então, tira essa sobrecarga muitas vezes de um. Então, assim, as nossas relações, isso, porque assim, isso impacta muito, positivamente ou não, né? Então, Leva, com certeza, uma casa organizada faz mudança na vida dessa criança, né? Ela vai crescer, com certeza, totalmente diferente. E para mim é muito sobre isso, é sobre as relações. Então, como é que a gente lida com o nosso ambiente, como que isso interfere na nossa vida. Então, a gente tem a organização como uma aliada, uma facilitadora, né? Eu sempre falo que a organização do ambiente é só o meio, mas que o que está por trás disso é muito mais que isso, é muito mais que gavetes organizados. A gente está falando da vida familiar da gente, né? Dos nossos filhos, tá falando muito sobre a gente, né? Então, para mim, é muito sobre isso. Eu amei, viu? Muito obrigada pela live. Eu tenho certeza que a repercussão vai ser muito boa, porque esse é um assunto eu acho muito legal. As mães vivem desesperadas, querendo arrumar tudo e não sabem nem por onde começar. Eu acho que a gente falar sobre esse assunto já é um start, né? Para elas, talvez hoje à noite, começarem a desapegar alguma coisa. Então, com certeza convidar o filho ou a filha para participar mais. Eu acho que foram dicas muito valiosas aí, viu, Andréia? Ah, obrigada, Rafa. Eu super agradeço a oportunidade de vir aí no seu canal e falar sobre esse assunto. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre o meu trabalho, segue aí no Instagram, tá? E assim, eu acho que é muito. A organização tem que entrar na casa das pessoas, e levar essa harmonia que todo mundo busca, né? Minimizando aí o estresse do dia a dia. E é sobre isso, sabe? E eu gosto muito de falar sobre o assunto. É uma coisa que me enche os olhos. Eu trabalho, muitas vezes eu chego em casa cansada, exausta, porque é um trabalho que muitas vezes fisicamente cansa, mas é uma alegria tão grande você poder ver o quanto que você pode proporcionar para as famílias, né, para as crianças, uma mudança, porque as pessoas estão buscando, né? A gente precisa disso. Porque se a gente quer ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, ou às vezes a pessoa quer ter sucesso nos estudos, sucesso na vida profissional, sem organização a gente não consegue, né? Então, e o meu trabalho vem da base, porque eu acredito que é com as crianças
que é a partir dessa idade que a gente começa a ensinar os valores que a gente tem e ensinar isso para ele levar para o resto da vida. Porque aí, assim, eles não vão sofrer tanto lá na frente, né? Lá quando forem adultos, né? Vai ter uma vida mais tranquila e mais harmoniosa. E mais produtiva, né? Que quando tá tudo Com organizado, certeza. a gente não perde mais tempo. Com Então tá bom, certeza. Muito obrigada, viu, pela live, foi um prazer. Eu vou deixar salvo aqui 24 horas no Instagram e vai pro canal do YouTube e 10 minutos no IGTV. Um beijo, então, obrigada. Até a próxima. Beijo. Beijo, Rafa. Até mais e obrigada às mamães aí que estavam assistindo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.